maravilhosa. E o primeiro pedaço vai pro? E o primeiro pedaço vai pra quem? Gente, olha aqui que maravilha de torta. Pega bem aqui dentro, olha. Olha, gente. Bem recheada, né? Olha aqui o creminho, o requeijão. Tudo bem? A receita de hoje, então, vai ser essa torta de frango maravilhosa. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia, aqui do canal Cozinha da Flá. Aqui nós temos receitas saudáveis, práticas, simples, tá? Que não sujam muita vasilha, receitas simples para facilitar o seu dia a dia, receitas econômicas, receitas que rendem, tá? Como essa receita de hoje, essa torta de frango fit, funcional, nutritiva, muito saudável, tá? Então vamos lá, pessoal. Mas antes de começar aqui a nossa receita, já quero te pedir, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação para você ser avisado quando tiver novos vídeos, tá bom? Comente, compartilhe essa receita com todo mundo, com o maior número de pessoas, porque essa aqui é maravilhosa, tá, gente? Essa receita aqui é de dar água na boca mesmo. Então vamos lá? Eu vou falar agora os ingredientes que eu vou usar nessa receita, tá? Primeiro, para massa, eu vou usar 2 xícaras de farinha de aveia. Pessoal, a minha medida aqui para todas as receitas é padrão. Eu utilizo uma xícara de 250 ml, tá? É essa medida aqui, ó, tá? É medida padrão para todas as minhas receitas, tá? Sempre uma xícara de 250 ml. Então, aqui eu tenho 2 xícaras, tá? De 250 ml de farinha de aveia. Aqui eu tenho meia xícara de leite em pó, tá? Para massa também eu vou usar meia colher de chá de sal, tá? Só um pouquinho. 1 colher de chá de orégano. É opcional, tá? Mas vai dar um sabor nessa torta. E 1 colher de chá de cebola em pó. Tá? Esse tempero aqui é opcional também, mas vai dar sabor a essa massa, tá? 1 colher de sopa de fermento em pó químico, 4 ovos em temperatura ambiente, tá, gente? É ideal para as receitas, para bolo, para torta, para pão, que o ovo esteja em temperatura ambiente, porque ele vai se misturar melhor aqui na massa, vai deixar a massa mais fofinha. Quando o ovo tá gelado, ele fica duro, então ele demora para incorporar aqui. Aí, se você não der tempo de tirar da geladeira, você pode colocar os ovos com a casca, né, em uma água morna, em uma vasilhinha com uma água morna, deixar 5 minutinhos, aí ele vai alcançar a temperatura ambiente, tá ok? Então aqui, ó, para massa, né, são esses ingredientes. E se precisar, eu vou colocar água, tá? Vai depender aqui do ponto da massa, tá bom? Aí eu deixei aqui um pouco de água também, caso eu precise, tá bom? Então, para massa, vão ser esses ingredientes que eu falei, tá? Agora, pro recheio, eu vou precisar de 500 gramas de peito de frango desfiado. Gente, esse peito de frango aqui é uma dica minha. Eu já deixo ele cozido nesses saquinhos dentro do congelador. Aqui eu tenho 500 gramas. Eu cozinho tipo uns 3 quilos. E aí eu já coloco nos saquinhos e guardo no congelador. Aí quando eu for usar, eu tiro as porções e uso. Então aqui eu tenho 500 gramas de peito de frango já desfiado e temperado. Aqui eu tenho uma cebola picada, tá? Tempero de alho e sal a gosto, mas aqui eu tenho meia colher de chá, de sopa, aliás. Aqui eu tenho um pimentão verde picado. Uma dica minha, esse pimentão, quando eu fui comprar, é aquele pimentão verde ficando vermelho, que você paga o mesmo preço do verde.
entendeu? Eu gosto de comprar assim. Então ele tava assim, verde, começando a ficar vermelho. Porque se a gente for comprar o pimentão vermelho, ele é mais caro, né? Então esse aqui, o verde, quase ficando vermelho, ele é mais barato, tá? Então aqui eu tenho uma cenoura ralada, uma lata de milho verde, 2 colheres de sopa de azeitona, azeitona fatiada. Tenho quase um copo de requeijão aqui, tá, gente? Eu tenho 140 gramas de requeijão, mas se vocês quiserem pode usar o copo, tá? É porque eu tinha o restinho na geladeira e eu vou aproveitar. E aqui eu tenho cebolinha a gosto. Falei tudo, né, gente? Falei. Ah, tá, mussarela também, tá? Aqui eu tenho 150 gramas de mussarela e molho de tomate eu vou usar meia xícara de chá, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar fazendo a massa dessa torta, tá? Eu não vou usar liquidificador, eu vou bater tudo aqui na mão, tá? Eu prefiro chegar no ponto aqui com a colher do que bater no liquidificador, ok? Então eu vou começar colocando a farinha de aveia, tá bom? Farinha de aveia, o leite em pó, o sal, a cebola em pó e o orégano. Agora aqui eu já coloco os ovos, tá? Já coloco tudo junto assim e vou começar a misturar tudo. Aqui, gente, eu prefiro usar uma colher de pau do que o fouet, porque eu não bati no liquidificador. Então, pra mim, eu sinto mais firmeza aqui usando uma colher de pau, tá? Aqui, ó, eu vou dar uma misturada assim e já vou começar acrescentando a água, tá? Mas eu vou misturar assim porque eu vou sentir aqui na massa a quantidade de água que eu vou usar. E aí eu já falo com vocês a quantidade de água que eu usei aqui. Podem ficar tranquilos que na descrição vai ter todas as quantidades, tá? De todos os ingredientes. Então aqui, ó, vou colocar um pouquinho de água. Eu coloquei aqui 1/4 de uma xícara de 250 ml de água. E a massa já tá ficando no ponto que eu quero. A textura, gente, é a mesma textura de uma massa de pão. Ela é mais firme, ela é um pouquinho mais pesada do que a massa de bolo. Ela é um pouquinho só mais pesada do que a massa de bolo, tá? Mistura assim, ó, sem parar. Então aqui, ó, a medida da água foi 1/4 de uma xícara de 250 ml de água, tá ok? Pega uma xícara, coloca assim, divide ela em 4 partes, tá? É uma parte. Gente, então aqui, ó, eu já misturei, tá? Todos os ingredientes, exceto o fermento em pó, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar essa massa descansando, enquanto isso eu faço o recheio, tá? Se vocês preferirem, não precisa deixar descansando, mas eu vou deixar porque ela fica mais macia, tá? Aí eu vou deixar hidratando aqui, porque a aveia, ela se dá muito bem, sabe? Com essa hidratação aqui no ovo, na água, ela fica uma massa mais macia, tá? Então, eu vou deixar aqui descansando essa massa. Enquanto isso, eu vou fazer agora o recheio. Vou deixar a panela esquentar aqui por alguns minutos. Gente, a panela aqui já tá quente, mas eu vou mostrar aqui pra vocês o ponto da massa, tá? É o ponto de massa de pão. É uma massa mais grossa, que ela escorre da colher, mas ela desce em bloco. Tipo isso, assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês o ponto. Aqui, ó.
ela desce, demora um pouquinho, mas desce, tá? Aqui, ó. Esse é o ponto da massa, tá ok? Então, gente, deixa ela descansando aqui, que daqui a pouco a gente mexe nela. Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de azeite. Vou fritar aqui o nosso tempero de alho e sal. Assim que ele estiver douradinho, daqui 1 minutinho eu já acrescento a cebola. Meu alho já fritou bem aqui, ó. Agora eu vou acrescentar a cebola. E já vou acrescentar o pimentão. Agora eu vou deixar essa cebola e esse pimentão fritar aqui por alguns minutinhos, até dar uma murchada, tá? Até dar uma caramelizada aqui. Gente, a cebola aqui e o pimentão já deram uma boa fritada, que ó, já murchou. Agora eu vou acrescentar a cenoura. O milho. As azeitonas. E o peito de frango. E o molho de tomate. Meia xícara de molho de tomate. Mistura assim um pouquinho. Lembrando, pessoal, que o peito de frango aqui, ele já estava temperado. Então, eu não coloquei muito sal, tá? Agora, eu vou tampar a panela e deixar por 5 minutos. Pode deixar no fogo alto mesmo. Vou deixar cozinhando 5 minutos só para essa cenoura aqui dar uma murchada, tá? Então, gente, eu deixei cozinhando aqui por 5 minutos. Não tem necessidade de colocar água, tá? Porque a cenoura, a própria cenoura vai soltar a aguinha e vai cozinhar aqui. E também eu preciso desse recheio mais sequinho para colocar na torta, tá? Então aqui, ó, já tá pronto. Olha aqui como é que ele fica, ó. A cenoura já deu uma cozida. E o caldo não ficou seco, né? Mas não ficou aquele caldo encharcado, tá bom? Agora eu desligo aqui e coloco cebolinha. Cebolinha é a gosto, viu, gente? É a gosto, mas fica tão bonito, né? Olha, dá uma cor no prato. Olha só, que delícia aqui o nosso recheio e dá até água na boca já, né? Vendo essa fumacinha. Lembrando, gente, do sal, tá? Tome cuidado para não salgar muito, porque a gente vai colocar o requeijão que tem sal e a mussarela também tem sal. A azeitona tem sal, tá? Agora eu vou começar a montar aqui a nossa torta. Então, a massa, ela ficou aqui aproximadamente uns 10 minutinhos, né? Ela deu uma hidratada aqui, ó. Aí agora a gente dá só uma misturadinha nela assim com a colher. E já vou acrescentar o fermento em pó, né? Que ele tava aqui. Agora eu vou acrescentar ele, tá? Fermento em pó.
Agora eu misturo aqui com a colher até ele desaparecer da massa, tá? Dá a impressão que a massa tá dura, né, gente? Tá grossa, mas é esse ponto mesmo, tá? É esse ponto, porque ela vai ficar aquela massa que não vai ficar pesada na hora que assar. E ela vai ficar um pouquinho quebradiça, sabe? Em cima. Muito boa. Agora, pessoal, eu vou montar aqui a nossa torta. Aqui, ó. Eu tenho uma forminha de silicone. Eu gosto de passar um pouquinho de óleo ou azeite nela. Por mais que ela seja de silicone, eu fico com medo de grudar. E também o óleo ajuda a dourar, né, a massa. Aí aqui eu tenho uma forma de pizza, para o silicone não entrar em contato com a grade, senão ele derrete, tá? E aqui a gente vai começar a montar a nossa torta. A massa fica assim mesmo, olha. Depois que a gente coloca o fermento, ela fica meio esponjosa, olha, fica parecendo uma esponja e é normal, tá? Então, gente, agora eu vou colocar aqui, ó, metade da massa, vou rechear e em seguida coloco a outra metade por cima, fechando essa torta, tá ok? Não precisa ser metade, porque não tem como a gente medir aqui, né? Você pode colocar um pouquinho mais da massa nessa parte de baixo, tá? Vai espalhando assim, ó, até preencher todo o fundo da forminha, tá? Eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Então, gente, eu falei metade, mas não é metade, tá? Vocês vão colocar a maior parte nessa parte de baixo aqui. Pera aí que eu já vou mostrar pra vocês o que sobrou da massa, tá? Por quê? Porque na hora que eu colocar o recheio aqui, o recheio vai pesar, senão essa massa ela vai sumir, essa parte de baixo aqui, ela vai sumir se eu colocar pouco. Então, ó, vou colocar mais um pouquinho. Eu deixei essa quantidade aqui para a parte de cima e coloquei um pouco mais da metade na parte de baixo, tá ok? Espalha bem assim, ó, até preencher todo o fundo dela, tá? Se quiser, pode dar uma acertadinha assim com a colher, ó. Agora, eu vou acrescentar aqui o nosso recheio, tá? Tá bonito, hein? Vai colocando assim, ó, em cima da massa. É uma torta que vai ficar com a massa fininha, viu, gente? Vai ter mais recheio do que massa, assim que é bom, né? Com certeza. O recheio sempre é melhor do que a massa, né? Se vocês não tiverem forma redonda, pode ser retangular também, viu, gente? Dá super certo também. Talvez ela não vai ficar tão alta, mas vai dar certo também, tá? Então, ó, eu não vou colocar esse recheio todo, viu? Aqui, ó, eu preenchi todo o fundo dela com o recheio. Ainda sobrou um pouquinho aqui, ó, pra eu fazer alguma coisa. Fazer um molho depois. Então, agora eu vou colocar o requeijão, tá? E pega uma colher pra mim. Colher. Aqui é cozinha real, viu, gente? O que falta aqui eu peço ajuda aos universitários. Aos universitários. Agora eu vou passar esse requeijão aqui, ó, por cima, tá? Vai colocando assim, ó. Aí daqui a pouco a gente espalha ele.
Daqui a pouco eu vou colocar mussarela também, viu, gente? Ainda tem a mussarela. Agora a gente dá uma espalhada aqui nesse requeijão. E o trem aqui vai ficar bom, viu, gente? Vocês não têm noção, viu? Daqui a pouco vocês vão ter noção. Por enquanto é só expectativa, né? Daqui a pouco vai ser a realidade. Uma boa realidade. Aí espalha assim o requeijão. Agora eu vou colocar a mussarela aqui em cima do requeijão, para ficar bem, ainda mais suculenta essa torta. Vou deixar esse restinho aqui, gente, para eu colocar em cima dela, só para ela ficar bonita pra foto, tá? É tipo uma maquiagem na torta, né? Vou tirar uma foto dela bem bonita. Agora eu vou fechar aqui com o restante da massa, tá? Fica um pouquinho dura, fica um pouquinho difícil mesmo de tirar. Mas com paciência a gente tira. Pode tirar e colocar tudo no meio, que daqui a pouco a gente vai começar a espalhar ela aqui direitinho, tá? E ela é assim mesmo, viu, gente? Dá a impressão que é pouquinho, mas a gente vai espalhar, porque aqui em cima não precisa ter muita massa. Lá embaixo que teve mais massa, né? Na parte de baixo. Aqui em cima é só pra gente fechar e ela vai crescer também. Então, na hora que ela crescer, ela vai ficar melhor. Aqui, ó. Agora a gente vai espalhando assim, ó. Vai espalhando delicadamente assim, ó, até preencher aqui. Não tem problema a mussarela vir junto não, tá? Não vai atrapalhar nada não. Aí você espalha aqui. O forno, gente, já tá pré-aquecendo a 180 graus, tá? Eu vou deixar por 40 até uns 45 minutos. Vai depender da potência do seu forno, tá? Na hora que aqui em cima tiver douradinho, é porque tá pronto. Então, olha, mostrou bem aqui pertinho, filho, pro pessoal ver? Uhum. Quando a gente coloca, gente, dá a impressão que não vai dar certo. A gente acha assim, nossa, é pouca massa. Mas aí na hora que você espalha, ó, ela preenche. E na hora que ela assar também, ela vai ficar muito bonita. Então, agora eu vou levar ali pra assar. Quando tiver faltando uns 10 minutos, eu vou colocar a mussarela, tá? Eu não vou colocar ela aqui agora, porque senão ela vai queimar. Quando tiver faltando 10 minutos, eu vou tirar, vou salpicar a mussarela assim e volto pra finalizar, tá bom? Eu vou colocar o meu forno elétrico, aí eu vou colocar embaixo e em cima, tá? Vou ligar o calor embaixo e em cima. Mas se você tiver o forno convencional, é só deixar ele bem quente e jogar lá dentro, que dá certo também, tá? Daqui a pouco eu volto. Gente, e olha que maravilhosa que ficou a nossa torta fit de frango. Tá parecendo mais um empadão, gente, porque aqui olha como é que ficou, sequinho. Ó o barulhinho, ó. E olha como eu deixei dourar a mussarela, o queijo mussarela. Mas aí vocês podem deixar menos tempo se quiser menos dourado, tá? Aqui é porque eu gosto de douradinho assim, aí eu deixei 45 minutos, tá?
Mas se quiser mais clarinho, é só deixar 40 minutos, tá ok? Agora, gente, eu quero tirar daqui para vocês verem como ficou por dentro. Na casa de vocês não precisa tirar, tá? E aí essa torta, gente, ela é boa até para quem trabalha com vendas, sabia? Porque ela é muito deliciosa, gente. Se você trabalha com lanchonete, olha que linda. Olha que pega bem no meio dela. Olha isso, gente. Eu gosto dela bem douradinha assim, viu, gente? Por isso que eu deixei 45 minutos. Agora vamos ver o meio dessa torta. Minha boca tá enchendo de água já aqui. Olha. Aí. Que maravilhosa. E o primeiro pedaço vai pro... E o primeiro pedaço vai pra quem? Gente, olha aqui que maravilha de torta. Pega bem aqui dentro, olha. Olha, gente. Bem recheada, né? Olha aqui o creminho, o requeijão. Bom demais. É bom demais da conta, gente, essa torta. Vocês têm que fazer aí e deixar nos comentários o que vocês acharam dessa torta, tá? Eu gosto de comer torta assim, ó. Segurando assim, ó. Então vamos comer. Muito boa. Pegou bem aqui dentro, filho? Maravilhosa, viu, gente? Torta sem trigo, fit, leve, saudável, nutritiva, funcional, tá? Então, essa foi a receita de hoje. E que essa receita, ela alimente o seu corpo e que Deus alimente você e a sua família, viu? Muita paz, muita saúde, muito amor e até o próximo vídeo. Um abraço!